Salve nihilistas, Clayson! Hoje nós vamos falar do maior canal conservador do Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Isso é claramente justificável porque o conservadorismo não é essa moda toda que as pessoas querem colocar, não é uma coisa tão comum. A verdade é que as pessoas que estão envolvidas com o conservadorismo, especialmente lá fora, são pessoas mais velhas, são pessoas que têm esse saudosismo, essa coisa que é própria do conservadorismo mesmo. Só que aqui no Brasil a gente tem esse novo fenômeno, então a gente tem muitos jovens aqui que se dizem conservadores, que é uma coisa meio que você fala, mas caramba, cara, você é muito novo, você não tem nem 50 anos de idade e você é conservador, é bem estranho. Mas é claro, a gente percebe que há uma moda, há uma nova narrativa, algo que de alguma forma seduz algumas pessoas, então vira meio que realmente aí essa modinha, esse período. Mas a gente está percebendo que principalmente lá fora a gente está vendo as derrotas monumentais, né? Só para lembrar aqui para você, a gente teve lá na Hungria, teve o Viktor Orbán, ou Orban, né, que é um ultraconservador, que agora, 3 dias atrás, perdeu as eleições municipais em Budapeste. Depois a gente teve lá Portugal, né? Portugal teve essa vitória socialista lá novamente, uma reeleição. Mas tivemos também na Itália, na Turquia, na Espanha. O conservadorismo ele tem recuado substancialmente. E as pessoas têm percebido. A gente está vendo agora o que aconteceu na Inglaterra, que houve esse avanço muito, digamos, artificializado por conta dessas manifestações de internet e tudo mais. A gente sabe que houve a participação do Steve Bannon, por exemplo, no Brexit, e agora um pandemônio que não tem fim, né? Inclusive com até a saída da primeira-ministra. Então, quer dizer, a gente sabe que o conservadorismo ele não consegue se sustentar muito porque ele tenta segurar algo, é como se você fosse fazer uma barreira eterna para a água. Não tem como, cara. Uma hora explode, entende? Porque o progressismo é algo que é inexorável. Ou seja, se você tem hoje a possibilidade de andar de carro, você não vai querer passar, não, eu vou voltar a andar de cavalo, eu vou viajar São Paulo, Rio de Janeiro, cavalo, porque eu sou conservador. Antigamente era assim, todo mundo se dava muito bem. Então, cara, não tem. O progresso é inexorável, o progressismo é inexorável. E lógico, eu quero deixar claro para você, existe um progressismo que pode ser considerado de direita. A gente pode falar isso até hoje em dia, principalmente, porque nós temos aí um progressismo nacionalista que vem surgindo aqui no Brasil, o qual eu acho realmente bem estranho, mas para mim é um progressismo de direita, então, se for do jeito que eles estão querendo colocar. E existe, logicamente, o progressismo na sua raiz mesmo, né? na sua essência, que é, logicamente, de esquerda. Agora, conservadorismo necessariamente ele tem que ser de direita e necessariamente ele tem que trazer alguns elementos muito objetivos que com o tempo eles acabam ruindo. Foi o que aconteceu com o Castelo de Areia do Nando Moura. A gente está vendo aqui que tudo aquilo que defendeu está indo por água abaixo, todas as bases, os alicerces do Nando Moura se romperam e tudo agora a gente está vendo indo pelo ralo. Então, primeiro foi essa briga com os Bolsonaros, de uma maneira geral, então uma briga frontal com o Flávio Bolsonaro, até inclusive o Nando Moura dizendo que o Flávio é um sujeito desonesto, que ele não deveria temer se ele não devesse, né? Se você não tem nenhuma dívida, então você não tem que temer você ser investigado e tudo mais. Então houve uma ruptura, foi de iniciativa do próprio Nando Moura. Depois o Eduardo Bolsonaro entrou em cena, e é interessante a história do Eduardo Bolsonaro, porque quem acompanha o Nando Moura sabe que na época das eleições ele estava fazendo campanhas. Para mim foi uma campanha clara que ele fez ao Arthur Duval, a turma Mamãe Falei, quando começou a promover aqueles debates que na verdade era uma rasgação de seda, que era um levantando a bola para o outro cabecear, entendeu? Eu jogo a bola na área para você chutar pro gol, né? Quem acompanhou sabe disso. O Nando Moura chegou a fazer campanha para
o Frota, para o Alexandre Frota. A gente se lembra, o Nando Moura recebeu o Eduardo Bolsonaro na sua casa, fez uma entrevista longa falando a respeito de uma série de assuntos e dias depois estava lá o Nando Moura fazendo uma campanha aberta ao carteiro reaça, ao Gil Diniz, inclusive declarando lá no seu Twitter: respeito o seu voto para estadual aqui em São Paulo, mas o meu candidato é o Gil Diniz. Aí falou o número do Gil Diniz. Votar nele é o mesmo que votar em mim. Confira o Face do cara nos últimos 8 anos. Veja aquilo que ele combate e o que ele defende. Conservador, vota em conservador. E naquela ocasião, o Gil Diniz foi eleito, né? E o voto no Gil Diniz era o voto no próprio Nando Moura, foi o que ele afirmou. É claro que não foi coincidência, o carteiro chamado Carteiro Reaça, ele foi assessor do Eduardo Bolsonaro antes de se candidatar, entrou nessa onda bolsonarista, é o líder do Bolsonaro, do PSL, na Câmara em São Paulo, foi eleito, uma boa votação, e logicamente com a chancela do Nando Moura. E agora nós temos esse caso de uma possível rachadinha. Isso é uma coisa que é muito comum dentro do PSL. Talvez você não se lembre, mas o caso Queiroz é um caso da chamada rachadinha, que basicamente é o quê? Você pegar uma parte do salário dos seus assessores. Então você é deputado, por exemplo, vereador, enfim. Os seus assessores recebem um salário e você pega uma parte desse salário para você. É como se houvesse um pedágio, uma comissão, o termo que você queira usar aí, né? O termo utilizado no popular é a rachadinha. No caso do Gil Diniz, o denunciante, ele alega que, por exemplo, havia uma assessora que ia lá uma vez por semana apenas para assinar lá uma folha de ponto, que ela recebia 15 mil reais, ele mesmo recebia 15 mil reais, mas que no bolso dela só ia 1.500, o restante era integral para o Gil Diniz. A denúncia é grave, a gente sabe que pode haver um fundo de verdade sim, e ainda voltando na questão do Queiroz, é exatamente isso. Parte daquilo que era o salário dos assessores do Flávio Bolsonaro não ia para o bolso dos assessores do Flávio Bolsonaro, ia para o próprio Flávio Bolsonaro. E o Queiroz era a pessoa que, até certo ponto, ele era o arrecadador disso, ou a pessoa que organizava essa rachadinha aí, para retirar o dinheiro aqui, passar para lá e passava pelas contas. Então a gente sabe que isso é comum com relação ao PSL e com relação, inclusive, à própria família Bolsonaro. O Ciro Gomes fez agora uma entrevista para o UOL muito cheia de polêmicas, e uma delas é falar sobre funcionários fantasmas. O Ciro Gomes disse lá na entrevista que o seu gabinete ficava no mesmo corredor do Jair Bolsonaro. No caso aqui do Flávio Bolsonaro, nós temos a Val do Açaí, que era uma suposta funcionária fantasma. A gente tem também o irmão do Jair Bolsonaro. As questões realmente com relação à corrupção ligadas ao Bolsonaro, ligadas ao PSL, elas têm aí uma série de denúncias. No caso do PSL, nós temos a questão das candidatas laranja. Nós temos uma cláusula hoje que obriga os partidos a ter um número específico de candidatas, né, de mulheres candidatas, e o PSL, ao que parece, ficava com uma parte, que é o que está sendo envolvido hoje com o ministro do Turismo. O PSL ficava com uma parte do dinheiro da propaganda política dessas mulheres. Muitas delas nem sequer recebiam verba nenhuma, mas tinham que assinar que tinham recebido essa verba. A gente sabe que as falcatruas são muito grandes e há ainda muito que se falar a respeito disso. A verdade é que esse discurso de não é corrupto, de que não tem corrupção, esse discurso, em pouco tempo, ele vai cair por terra. Apesar da gente ver, por exemplo, o Toffoli aí, de todas as formas, colocando panos quentes em cima dessa situação do Flávio Bolsonaro, é uma preocupação, porque a gente gostaria que isso fosse trazido à tona. É uma defesa do próprio Nando Moura, ele acha também que isso tem que ser colocado aí em evidência, mas as críticas a respeito dele partem de todos os seus antigos aliados. O quebra-pau do Nando Moura não é só
com o Alan dos Santos, lá do Terça Livre. A gente viu aí uma briga aberta também com o Lilo, né, do Lilo Vlog, que é uma pessoa muito próxima do próprio Olavo de Carvalho. O Olavo fez uma declaração no Twitter que eu achei muito interessante. Ele diz assim: não vejo nada de desonesto no Nando Moura, mas que ele fez uma cagada monumental, fez. Então, a gente percebe que os bolsonaros abandonaram. A gente viu uma crítica tempos atrás do próprio Jair Bolsonaro, dizendo: olha, aquele youtuber que era cabeludo e tá careca, ou seja, falando exatamente a respeito do Nando Moura, e aí uma crítica direta do Jair Bolsonaro ao Nando Moura. O Nando Moura respondeu, mas também ficou uma situação vaga a respeito disso. Aí agora a gente vê a crítica do Olavo de Carvalho. O Nando Moura ficou quietinho, mas vai ter que engolir a seco isso daí, né? Eu até gostaria que você fosse mais aberto com relação ao Olavo, Nando, porque você vai poder experimentar o fel. Até agora você teve só o mel do Olavo, né? Você pode crescer em cima até dos próprios seguidores do Olavo de Carvalho, você se identificou muito com o olavismo aqui no Brasil, mas apoiar o Olavo tem o seu outro lado, que é realmente quando ele coloca as garras de fora contra aqueles que eram seus aliados, seus alunos, seus parceiros, seus defensores. Talvez no primeiro momento em que você se levantar contra o Olavo, você vai sentir na pele o que é isso. Então, na verdade, todos os alicerces foram destruídos e o castelo de areia ele ruiu, mas com uma pequena brisa. Não foi necessário um terremoto, não foi necessário um vendaval gigantesco. Foi somente necessário uma pequena brisa. E a gente percebe que o canal, que é aquele considerado o maior canal conservador do Brasil, praticamente ruiu, né? Em função não só das próprias atitudes do Nando Moura. Em alguns momentos o Nando Moura está correto em cobrar algumas coisas, né? Essa questão dele cobrar que o Flávio Bolsonaro deva ser investigado é algo que tem o apoio deste canal aqui. Nós também acreditamos que o Flávio tenha que ser investigado, sim. E realmente tudo indica que ele tem uma certa culpa no cartório. E aí a gente realmente precisa de explicações aqui. Por outro lado, a realidade ela é dura. A realidade, ela bate na cara como um murro. E a gente está vendo aí tudo ruir. Eu só espero que no final dessa história toda, aquelas pessoas que seguiram cegamente o Nando Moura e que votaram, inclusive, no Gil Diniz, que agora está sendo apontado com um caso de corrupção, possam ir lá cobrar do próprio Nando Moura, que meteu os pés pelas mãos, que parece ter apoiado o Gil Diniz sem conhecer muito bem o trabalho dele, sem saber exatamente os envolvimentos corruptos que ele tinha. Se tudo se confirmar, vamos aí aguardar também essas confirmações por parte da Justiça. Esperamos que isso seja rápido e que isso possa levar para a população a verdade. Nós queremos a verdade, nós queremos que realmente as coisas sejam colocadas como elas são. E as coisas não estão nada fáceis, especialmente para canais conservadores e para o conservadorismo de uma maneira geral. A gente percebe que aquele avanço, toda aquela loucura que deu foi o que se chama popularmente voo de galinha. Tudo ruiu, tudo está ruindo ao longo do tempo. O que a gente está vendo é as pessoas se afundarem cada vez mais numa triste realidade, que é a realidade da limitação de todos eles, da corrupção, da falta de interesse com a coisa pública e, logicamente, né, da loucura com as questões pessoais. O plano de governo do Bolsonaro inclui a sua família, então é um projeto de poder familiar, inclusive, né? Inclusive alçando os seus filhos a esse poder. Isso, obviamente, já foi comprovado com a eleição dos outros três. O simples fato de você ter 3 filhos eleitos que foram eleitos exclusivamente por terem o sobrenome Bolsonaro já é uma explicação disso, né? Vamos aguardar. A gente viu aí que outros que nem são filhos, mas que têm aí um sobrenome Bolsonaro, mesmo que fictício, como é o caso do Hélio, né? O chamado popular Hélio Bolsonaro, ou Hélio Negão, como outros falam também,
já se fala em corrupção envolvendo o nome dele. Ele teve desaparecido por um tempo, mas parece que não vingou as denúncias em cima dele, mas a gente pode ver a qualquer momento aí essas denúncias surgirem. Então as coisas realmente estão ficando muito complicadas. Olha, eu quero fazer um convite especial para você que acompanha o nosso canal. Eu estou chegando aqui com uma série muito bacana, chama-se Nietzsche na Prática. É uma série sobre filosofia. Você sabe que a especialização minha aqui é sobre filosofia. Eu estou desenvolvendo um trabalho sobre Nietzsche, escrevendo um livro sobre Nietzsche, que chama Os Caminhos de Nietzsche, que fala sobre os livros, a sequência correta, entre aspas, né, para você entender Nietzsche. Para muitas pessoas que não têm muita familiaridade com esse gênio, um dos maiores gênios, fez aniversário agora recentemente, no dia que faria aniversário, né, no dia 15 de outubro, junto com Foucault, que é outra pessoa que eu admiro profundamente. Essa foto aqui do Avatar é uma certa alusão ao Foucault, é uma certa homenagem a ele, né? Então essa série ela vai entrar talvez até no próximo vídeo aqui do canal. Estou elaborando um novo cenário aqui também. Tem muitas mudanças bacanas para você acompanhar aqui. Então, se você tem interesse sobre filosofia, se você quer a transformação da sua vida por intermédio dos ensinamentos de Nietzsche, acompanhe essa série Nietzsche na Prática, uma série sobre filosofia, trazendo as palavras do Nietzsche para uma questão mais prática do dia a dia, que eu acho muito legal, porque muitas vezes as pessoas se perdem um pouco na questão da teoria, e aí eu acredito que Nietzsche na prática possa abrir aí a cabeça de muita gente. Espero que te ajude bastante, que te faça refletir, e é um convite ao pensar. A filosofia é a amizade com o pensamento. Então se inscreva no canal para você acompanhar essa série. É uma série que eu estou me esforçando para ser muito legal. Não se esqueça, Nietzsche na Prática, a nova série aqui do canal, que eu já quero estrear já no próximo vídeo aí, se tudo correr dentro dos cronogramas aqui, tá bom? Grande abraço. Veja esse vídeo aqui, que é separado aqui especialmente para você. O YouTube, ele pergunta, qual é o melhor vídeo para o espectador? É esse aqui, ó. Esse ele fala, acho que é o melhor para você. É o YouTube que tá falando, tá certo? E a gente vai conversando aqui, tá bom? Grande abraço!